Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, o reconhecimento, capítulo 5, parte 3. O incauto viajeiro terreno, porém, ha preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impelem ao irremediável tombo para o abismo. No torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que os cruciam, ao choque das vicissitudes diárias inalienáveis, ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços em empreender para a iluminação interior de si mesmo. A reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos germes divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germes cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar por meio do glorioso trabalho da ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente, dos sonhos venerados que suspira concretizar e mais, que, desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente à condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e, quiçá, do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Foi essa fatal ignorância que nos impeliu à desoladora situação em que hoje nos afliges, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como verdes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na terra, único que teimáveis reconhecer como o absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos liberastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação dos evos uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência um impulso irresistível para frente, para o mais além. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno que em torno da sua imortalidade por sobre toda a criação que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos evos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. O que contemplais em vós mesmo neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que, insofismavelmente, desenvolvereis através do porvir. De agora em diante, desejareis certamente aprender algo a respeito de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis a respeito do ser, da vida, da dor e do destino, malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subiu ao estrado para novo exame demonstrativo.
Voltava, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: sim, meus amigos, sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar, com minúcias penosíssimas, os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistido pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos e muitas vezes banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontados, confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agiríamos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Integrando a repesa falange, muitos haviam patenteando o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio, eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus. A prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis os descautelosos pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como, de preferência, devíamos ter agido para evitar o suicídio, quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade, se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruímos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós, repetindo-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas, melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições, e suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém,
Jamais os víamos, a não ser naqueles momentos oportunos, e quando, em presença deles, tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Em pouco mais de 2 meses estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Das análises levadas a efeito resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava a diminuição da culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema que enfeixaremos nestas singelas anotações de além-túmulo.